Como controlar os pensamentos negativos? 4 dicas incríveis. Se você é daquele tipo de pessoa que sofre ou já sofreu com pensamentos negativos, se você se considera uma pessoa pessimista ou conhece alguém que seja, você está no lugar certo. Esse vídeo é para você. Nele vamos dar 4 dicas incríveis baseadas na análise comportamental de psicologia, para que você possa entender definitivamente como surgem os pensamentos negativos e como combatê-los, principalmente. Vem com a gente e acompanhe essas dicas incríveis. Mas o que são os pensamentos negativos? Os pensamentos negativos são pensamentos involuntários, desagradáveis, repetitivos e automáticos. Caso a pessoa comece a assumi-los como verdades absolutas, a pessoa tende a tornar-se uma pessoa triste e de baixa autoestima, além de ser uma pessoa totalmente desesperançosa. Mas afinal de contas, por que começamos a ter pensamentos negativos, se eles são tão prejudiciais à nossa saúde mental? Geralmente passamos por situações na vida que nos geram grande sofrimento e grande dor, e de certa forma alguns traumas, que, se não forem superados, passam a servir de pilares para o desenvolvimento de pensamentos negativos. Pois, se não mantivermos certo grau de equilíbrio, acabamos por generalizar os acontecimentos ruins que acontecem ao longo da vida, o que gera um mecanismo de defesa impróprio para as situações que sequer foram vividas ainda, ocasionando dessa forma os pensamentos negativos, o pessimismo e a eterna angústia por um futuro que sequer pode acontecer. Por exemplo, uma mulher traída por seu marido, que generaliza o fato a ponto de dizer que todos os homens do mundo são infiéis. Com certeza essa mulher é uma vítima em potencial de pensamentos negativos. Repare que a mulher do nosso exemplo, pelo menos creio eu, não conhece ou convive com todos os homens do mundo, mas mesmo assim, por possuir pensamentos negativos, por situações traumatizantes, possui enormes dificuldades de confiar nas pessoas novamente. Para a psicologia, os pensamentos negativos podem se tornar mais persistentes quando a situação estressora que desencadeia tais pensamentos foi vivenciada ainda na infância. Porque nesta fase estamos em pleno processo de construção da nossa própria personalidade, significando dizer que estamos aprendendo a nos comportar e viver em sociedade. Imagine que uma criança foi criada em um ambiente altamente conturbado, no qual a violência doméstica se fazia presente com muita frequência. A criança, por estar aprendendo, começa a desenvolver pensamentos de medo, angústia e aflição, sempre esperando que os conflitos domésticos ocorressem, e ao se tornar adulta, não seria incomum ou estranho possuir enormes dificuldades para se relacionar com outras pessoas, principalmente por acreditar que todos os relacionamentos se configuram de forma violenta. Dessa forma, como deveríamos agir para nos livrarmos definitivamente dos pensamentos negativos? Nesse vídeo elaboramos as 4 dicas infalíveis para que você se livre de uma vez desses pensamentos negativos. E a primeira dica é possuir autoconhecimento. Procure em sua mente situações que podem ser gatilhos que desencadeiam os pensamentos negativos. Depois de encontrar as situações que possivelmente são as responsáveis pelos pensamentos, você deverá seguir a nossa segunda dica para combater o pensamento negativo, que é escrever uma checklist, ou seja, escrever todos os pensamentos negativos que surgem durante o dia, por pelo menos 3 dias consecutivos. Só assim, depois de anotar todos os pensamentos negativos que surgem durante o dia, durante 3 dias consecutivos, vamos passar à terceira dica, que é, ao lado desses pensamentos negativos anotados na segunda dica, escreva o seu antagônico, ou seja, escreva o pensamento contrário ao pensamento negativo. Isto é,
Escreva o pensamento positivo que vai de encontro, que vai ao contrário do pensamento negativo que você anotou. Por exemplo, se você escreveu como pensamento negativo lá na segunda dica que você não irá passar numa prova, escreva na terceira dica que você irá sim passar na prova que almeja, que você sim irá conquistar o que deseja. Se você vive tendo pensamentos destrutivos quanto à sua aparência física, se achando feia ou feio, e anotou como situação desencadeadora de pensamentos negativos lá na segunda dica, escreva durante a terceira dica que você é uma pessoa maravilhosa, linda e capaz. Entenderam? Assim que realizamos a terceira dica, sempre achando o contraponto ao pensamento negativo. E a quarta e última dica da nossa lista consiste em usar o material que foi construído na terceira dica, ou seja, usar os pensamentos negativos e positivos que foram anotados no papel. Toda vez que um pensamento negativo surgir durante o dia, você deverá tentar pensar com todas as suas forças no pensamento contrário a ele, ou seja, deverá pensar positivamente. É claro que o pensamento negativo, por ser advindo de traumas, pode ser persistente e não sumir de uma hora para outra, evidentemente. Contudo, devemos persistir e combatê-lo e transformar essa prática em um hábito diário. Caso os pensamentos negativos não sofram diminuição ou desapareçam por completo, é necessário buscar ajuda profissional, de um profissional logicamente habilitado, para um melhor acompanhamento. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. E aguarde nossos próximos vídeos. Obrigado!